rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita do Alagoas e demais redes associadas. Sei que nós temos várias redes parceiras e estamos nesse trabalho de voluntários para levar ao coração das pessoas a mensagem do Cristo. Estamos vivendo um momento muito significativo. É um momento em que esse desafio global, esse desafio mundial que é essa pandemia, nos pede realmente a união. Hoje o nosso encontro é o 8º encontro do Espiritismo na Arte. Como é importante a gente esclarecer aos nossos irmãos que estão nos ouvindo pela primeira vez, que no decorrer de 1922, a Revista Espírita publicou uma série de artigos de autoria de Leon Denis que fala sobre a arte transcendental. E aí a La Chatre publicou um livro chamado Espiritismo na Arte, no qual nós nos inspiramos, que Leon Denis recebeu a orientação, né, digamos assim, do espírito chamado esteta. E na semana passada nós falamos sobre como e quando, o que acontece com artista quando ele retorna à realidade espiritual. Leon Denis falou sobre isso, que ele permanece artista na dimensão espiritual. Ele busca retomar toda a sua trajetória na arte, que, segundo Denis, o senso artístico é a compreensão do belo sobre todas as suas formas, quem tem esse senso artístico, e é também desenvolvido de vida em vida. Às vezes você fala assim, mas todo mundo gosta de arte, todo mundo tem senso artístico. Sim, muitas pessoas gostam de arte. Aliás, a arte do belo, a arte que é a harmonia, que é o belo, todos nós ansiamos por essa harmonia, por essa beleza, mas nem todos tivemos a oportunidade de desenvolver, porque o senso artístico, segundo Denis, gasta muito mais do que uma encarnação. Assim como aprender um instrumento musical, a gente inicia numa encarnação e vai por 2, 3 ou até 4 encarnações para se tornar um virtuoso, qualquer que seja um instrumento musical. O que acontece ao artista quando ele retorna à dimensão espiritual? Continua um tempo como artista e com aquilo que ele criou na Terra. Isso nós vimos a semana passada. Hoje nós iniciaremos o capítulo da literatura e da oratória. Como que nós poderemos pensar sobre a literatura transcendental, qual é a caminhada que nós podemos fazer aqui nesse programa. E eu peço a vocês que participem do programa, que mandem sugestões, que mandem um pedaço da sua arte para a gente compartilhar aqui, seja através de um escrito, de um poema, seja através de um conto, seja através de uma pintura. Você pode colaborar com o nosso programa. Diz Denis que a literatura e a oratória são poderosos meios para irradiar o pensamento em nosso mundo, que no século XVIII, autores de gênio, tais como Balzac, Alexandre Dumas e outros, já se inspiravam nos fenômenos psíquicos, e em seguida o romantismo do século XIX, apesar dos exageros, né, que muitos românticos foram muito exagerados, né, também contribuíram para a arte transcendental, tais como Victor Hugo, Victor Hugo, Baudelaire e tantos outros que
escreveram, fizeram romances a respeito, inspirados nessa ai gente, fala sério, não consegui falar, dessa arte transcendental. Dessa arte transcendental. Hoje, no entanto, nós falaremos da arte de contar história, que está dentro da oratória. Contar história é uma arte e tem alguns passos que a gente pode desenvolver, tais como entender a diferença entre imaginação e fantasia. A imaginação é reproduzir uma sensação já vivida. Quando você fala assim, eu imagino que a gente já viveu algumas situações, então a gente imagina que possa ser assim. Ou cria na nossa imaginação um quadro novo baseado em quadros já vistos ou em coisas que já existem. Agora, fantasiar é criar algo novo e não vivenciado. Então, imaginar, você pode imaginar em coisas que você já viu, que tem dentro de você. Agora, fantasiar é que é a verdadeira criatividade. É você criar uma coisa nova. Claro que toda coisa nova que nós possamos criar tem que ter um acervo grande dentro da gente mesmo para combinar aqueles elementos e formar um novo elemento, né? Isso é criatividade. Então, no primeiro passo que nós vamos refletir sobre a arte de contar história, é um treinamento que a gente deve fazer para falar as palavras bem articuladas. Quando você vai contar uma história, você tem que valorizar cada palavra do seu conto. Então você tem que pronunciar muito bem as palavras. Existem exercícios que você coloca um lápis na boca assim e tenta falar com esse lápis preso para você treinar a sua posição da língua, etc. e tal. Não usar palavras que não entenda o significado. Então, nesse primeiro passo, que cuida da palavra, você não pode, igual eu fiz uma escorregada agora, transcendacilidade, eu não soube falar essa palavra, eu não deveria ter tocado nela. É melhor falar arte transcendental. Então, quando você está contando uma história, você não pode escorregar nas palavras conforme eu fiz. Não fiz de propósito, tá? Eu escorreguei mesmo. Mas aí, quando vamos contar uma história, a gente tem que prestar atenção nisso para não escorregar nas palavras. Podemos brincar com a voz. Falar de uma voz mais grave no momento da história, subir o tom de voz, né? Falar mais rápido, falar mais devagar. A gente pode brincar com a nossa possibilidade vocal para a história ficar mais interessante. A postura corporal também é muito importante. Você não pode ficar com as suas mãos presas, assim. Imagina, eu vou contar uma história, eu estou com a mão assim, estou com a mão enfiada dentro dos bolsos, ou estou segurando alguma coisa, estou de mão fechada. Não, as suas mãos têm que estar livres, os seus braços também. Ao você contar uma história, você tem que saber qual é o nível das pessoas que vão ouvir uma história e contemplar a todas as pessoas. Digamos que tem uma pessoa aqui, eu olhar para cá, uma outra pessoa aqui, eu tenho que olhar para cá, né? Eu não posso ficar olhando só para uma pessoa se eu estou contando a história para muitas pessoas ou para muitas crianças, né? Quando estou contando a história infantil. A gesticulação é muito importante porque as suas mãos acompanham o seu sentimento, a sua sensibilidade. No segundo passo, você prestar atenção no conteúdo da história. A história tem que ter começo, meio e fim, né? E você precisa finalizar a história, não pode, a não ser que seja história em capítulos, né? Mas a história tem que ter começo,
meio e fim. E tem que ter um conteúdo moral, tem que ter um objetivo essa história. A história não pode ficar sem sentido. Certa vez eu li uma história que eu achei muito interessante, que o autor foi misturando tanto personagem, arrumando tanta coisa, e quando chegou no final, ele falou assim: olha, eu vou deixar para vocês, pessoas criativas, que pensam no final para minha história. Eu fiquei assim, meu Deus, eu queria tanto saber o que ia acontecer com cada personagem. Ele botou tanto personagem que no final ele ficou sem saída. Ele falou: ó, gente, eu não sei mais como terminar isso, entendeu? Então é preciso ter começo, meio e fim. No terceiro passo, a gente vai falar da inspiração para se contar uma história. Qual é o conteúdo da história, qual é o objetivo pela qual eu vou contar essa história, eu me inspirei em quê para contar essa história, qual é a razão, o que eu pretendo, onde eu quero chegar. Tudo isso é importante, que é igual aquela história do elefante amestrado. Diz que uma certa senhora foi num circo e chegou lá no circo, viu um elefante enorme preso na sua perna, apenas por um toquinho, uma corda, um toquinho enfiado no chão e uma corda enrolada na sua perna. E ela ficou olhando aquilo e falou assim: gente, como pode um bicho ser tão grande ficar preso numa madeira, num pau tão pequeno, né? É só ele puxar a perna assim, levantar a perna, e ele se solta dessa madeira. E aí o dono do circo, vendo a sua observação, por que esse elefante não se solta, ele disse para ela: porque ele foi preso aí desde quando era pequenininho. Quando ele era pequenininho, esse pau realmente segurava. Então ele tentava de toda maneira de se soltar e não conseguia se soltar. Então agora, todas as vezes que a gente quer prendê-lo, mesmo ele sendo esse baita animal, ele não sabe que ele pode se soltar, porque ele tentou muitas vezes e não conseguiu. Olha que coisa interessante. Assim também somos nós. Às vezes a gente quer fazer um treinamento para alguma coisa, mas lá atrás, no nosso passado, a gente tentou e não conseguiu. Então a gente desanima, a gente acha que nunca mais vai conseguir. Isso é uma história que tem um fundamento moral, tem um ensinamento. Não foi eu que eu criei, não foi eu quem criei essa história, eu li em algum lugar, né? Então a história tem que saber qual é a razão, se aquela história vai realmente ilustrar alguma coisa que você quer ensinar, se ela tem um fundamento moral naquilo que você quer passar. Às vezes você tem um texto enorme para desenvolver e uma história, você contar uma história, vale a pena. Quando você vai contar uma história infantil, você tem que pegar o livro, mostrar qual é o livro que você está contando, falar o nome do autor, mostrar a capa e tal. No próximo encontro nosso, a gente pode demonstrar como se conta uma história para criança, né? Que precisa mostrar o livro e tal, ir página a página, lendo para a criança, mostrando o que tem aquele conteúdo. Agora, já na fase adulta, a gente usa muitas histórias para ilustrar, às vezes, uma palestra que a gente vai fazer. Uma história enriquece uma palestra. Ou então você pode também contar todo um livro, né? Quando a gente lê o livro. No quarto passo, vem da segurança pessoal. Quando você vai contar alguma coisa, você tem que se sentir seguro. Como que a gente se sente seguro quando nós vamos realizar alguma coisa em público, né? Pode ser para criança, para adulto, o que for. Para a gente se sentir seguro, ter segurança pessoal, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. É igual aquela história
da Alice no País da Maravilha, né, que sai correndo atrás daquele coelho, seu coelho, e o coelho sai cantando assim, é tarde, tão tarde até que arde, ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, seu coelho sai com aquele relojão, que é o símbolo do como está a humanidade hoje, né, sai. Sempre estamos com o tempo muito contado, sempre com muita coisa para fazer. Nesse ponto, a pandemia foi ótima para nós, né? A gente não tá tão correndo tanto como era antigamente, né? Mas, enfim, mas agora estamos correndo também atrás de soluções para vários negócios que existiam e as pessoas têm que sobreviver. Então, a gente está mesmo ainda correndo atrás das coisas, né? Mas, enfim, a Alice sai correndo e ela vai parar num lugar que tem um gato que aparece e desaparece. E ele canta as vogais, vocês repararam? Ai, oh, ai, oh, ué, não sei o quê. Ele fica cantando as vogais de frente para trás, de trás para frente. E aí a Alice fala assim, olha, seu gato, por favor, você sabe como é que eu posso sair daqui? Aí o gato pergunta assim, mas para onde você quer ir? Aí ela diz assim, qualquer lugar serve, eu quero sair daqui. Aí ele falou assim, se qualquer lugar serve, pegue qualquer caminho. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum, diz o gato. Aquela história cheia de metáforas, cheia de ensinamento, muito divertido. Então é isso, essa segurança pessoal, para você ter essa segurança pessoal, você tem que saber onde você quer chegar com essa história. Estou me lembrando agora, por exemplo, esse espiritismo na arte, é da gente se perguntar onde nós queremos chegar ao estudarmos o espiritismo na arte. Qual é a colaboração que o espiritismo pode dar para nós desenvolvermos uma arte melhor na nossa vida, né? Para a gente fazer o melhor possível dentro de um caminho artístico que nós escolhermos. Esse é um objetivo que a gente tem que se inspirar, tem que pedir ajuda espiritual para nós não ficarmos perdidos como esse labirinto aqui do Fibonacci, né, que é a matemática do Fibonacci, daquele matemático que fez aqueles números que dá para definir, por exemplo, o miolo de um girassol, um caracol. O próprio Paris foi feito no desenho de um caracol, né, com aqueles números perfeitos, etc. e tal. Mas isso é uma coisa para vocês lerem também, pesquisarem. Enfim, no quarto passo, é preciso que a gente tenha segurança pessoal. Essa segurança pessoal, para contar qualquer história, é saber para onde a gente deseja ir. Dr. Jung, Carl Gustav Jung, ele desenhou um diagrama do nosso psiquismo, onde ele coloca uma distinção muito grande entre personalidade e individualidade. A individualidade é a alma imortal. Nós estamos transitoriamente encarnados neste corpo. Essa nossa existência tem uma personalidade. Por exemplo, a minha personalidade é Leila Brandão. Essa Leila Brandão é casada, tem 3 filhos, é professora de matemática, física, né? Estudou parapsicologia, etc, 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 que eu não vou falar aqui o meu currículo, mas eu estou dizendo que esta, na verdade, não sou eu, a minha individualidade. Existe uma distinção entre a individualidade e a personalidade. E Dr. Jung, ele coloca a personalidade na periferia do nosso psiquismo. Imagina que o nosso psiquismo, a nossa mente, é um círculo, a personalidade está
na periferia desse círculo. Por que que está na periferia? Porque a personalidade é totalmente transitória e mutante, né? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, nós, de 7 em 7 anos, nós mudamos todas as células, os átomos do nosso corpo, tudo se renova. A gente se renova de 7 em 7 anos. E a personalidade vai mudando de 0 a 7, a gente é criança, de 7 a 14, a gente pré-adolescente, 14 a 21, nós somos adolescente, 21 a 29, a 28, né? A gente já está entrando na fase adulta e nós só seremos realmente adultos quando nos autossustentarmos. Enquanto nós dependermos dos nossos pais, nós estamos naquela adolescência cumprida, que hoje em dia está muito comum, né? Os jovens aí ficam na casa dos seus pais até terminar a universidade, etc e tal. Então a adolescência é maior na vida atual, mas a nossa personalidade vai mudando. Então a personalidade ela é o ego, né? A personalidade vem da palavra persona, que quer dizer máscara. Mas a individualidade, que é você, antecede a essa personalidade. Como Dani fala, Dani diz que a gente é como um rio em direção ao oceano, né? O oceano seria a perfeição e o rio seria a nossa alma imortal, que vai recebendo dos múltiplos afluentes. E aí ele faz uma analogia dizendo: a gente vai recebendo de cada personalidade que já movimentamos, vamos recebendo conhecimento, trazendo o conteúdo para a nossa alma imortal. Quando nós devolvemos o nosso corpo físico à Terra, nós vamos ascender, ou seja, continuar existindo com o nosso corpo espiritual ou perispírito, e com os ganhos de cada encarnação. Então, Leila Brandão é resultado de múltiplas existências, mas está ainda em transformação. Por isso, Hermínio Miranda, outro estudioso da doutrina, ele diz: eu não sou Hermínio Miranda, eu estou Hermínio Miranda, porque o que eu sou antecede a essa personalidade e continuará o seu desenvolvimento em outras personalidades. Então, sabendo dessa transitoriedade da nossa personalidade, a gente nunca pode dizer: eu sou assim mesmo, eu não mudo nunca, porque isso aí já caiu por terra. Nós estamos todo dia mudando, graças a Deus. E graças às nossas mudanças, nós convivemos também com a mudança dos nossos semelhantes. Dr. Jung fala uma outra coisa que eu acho que eu já disse a vocês, eu repito tanto isso. Ele faz uma analogia da rolha com o oceano. Ele diz que a nossa personalidade é como se fosse uma rolha. E a nossa individualidade é o oceano. Nós somos um universo, cada um de nós. Nós somos um universo de múltiplas possibilidades. E a personalidade, o ego, é uma coisa muito pequena diante da nossa grandeza. É uma rolha boiando nesse oceano. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar dentro de nós, aí que entra a arte transcendental, nós temos que mergulhar para dentro de nós mesmos, buscar aí os conteúdos mágicos que nós temos, porque são conteúdos divinos, que nós somos filhos de Deus, buscar o melhor de nós mesmos e trazer para a personalidade. Eu tenho uma filha que é compositora,
que ela fez uma música muito interessante, que ela diz assim: eu, que quando não sou eu, sou só eu mesmo, de vez em quando eu sigo assim a esmo, perdendo os passos pregados na rua. Eu, que estou no palco, mas que sou plateia, e às vezes não faço a menor ideia de quem é esse outro eu que atua. Eu sigo assim, falando tanto quando estou calado, achando graça quando estou chorando, fazendo um samba quando eu quero um fado. Eu sigo assim, nem sempre caminhando a meu lado, e às vezes como um trem descarrilhado, eu simplesmente vou sem mim. Às vezes a gente se sente assim, né? Como um trem descarrilhado. A gente não sabe para que lado que vai, né? A gente perdeu o trilho, perdeu o rumo. Então, na arte de contar história, ou na arte de falar em público, que nós vamos ver também, que é uma coisa muito coincidente, nós temos que ter essa segurança, nós temos que saber para onde nós vamos. E se nós fracassarmos um dia, dois, nem sempre você está tão inspirado assim, se perdoar, não ficar remoendo aquilo e achar como o elefante amestrado, só porque não conseguiu, não vai tentar nunca mais. Não, a gente está sempre tendo que tentar e tentar e tentar até nós conseguirmos. E aí o quinto passo de uma arte de contar história é que vem a magia da criatividade, né, da fantasia e também da imaginação. Porque quando você contar uma história para uma pessoa, você pode fazer a pergunta assim: você pode me dizer o que aconteceu depois? Digamos assim, quando a Branca de Neve, né? Vamos ver a história da Branca de Neve e os 7 anões. Quando a Branca de Neve foi encontrada pelo seu príncipe encantado, que ele deu um beijo e ela colocou para fora aquela maçã envenenada que a bruxa deu para ela, aí eles casaram e foram felizes, mas o que aconteceu depois? Alguém pode me falar o que poderia ter acontecido depois? A história da Baratinha. Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita nos cabelos e dinheiro na caixinha. Aí foram passando aqueles animais, eu quero, e ela se encantou. Foi com o rato, que fazia pouco barulho à noite, que é a pergunta que ela fazia, né? Como é que você faz de noite? E aí o cavalo relinchava, o outro latia, o cachorro latia, o gato miava. Não, pelo amor de Deus, não quero. E o rato fazia um barulhinho, quim, 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 quim. Aí ela decidiu casar, escolher o rato. Aí, o que aconteceu? O rato, no dia do casamento, que era muito guloso, ele foi comer a feijoada antes do tempo e caiu na panela do feijão. Aí você pode mudar o final dessa história. Qual final você daria para essa história? As crianças adoram mudar o final da história, criar um outro final. Vamos mudar o final dessa história, né? Para ver o que acontece, como é que ela ficaria. Tem tanta história interessante. A história do patinho feio, que era aquele patinho que foi, o seu ovo foi chocado pela galinha no meio dos outros ovos, e aí de repente saiu aquele patinho, aquele pintinho, que em vez de ser amarelo era branco, tinha uma voz desengonçada, aquela coisa toda, até que no final da história descobriu que ele era, na verdade, um cisne que estava sendo criado no meio das galinhas, né? Ele não era uma galinha, ele era um cisne.
vamos pensar no final melhor para essa história, né? Qual é a moral dessa história final, né? Então, toda história é instigante, toda história é maravilhosa. E as histórias da vida real, então, quem leu o livro 100 Anos de Solidão pode ver como é fantástica o amor em tempo de cóleras, mulheres que correm com os lobos, tem tanta história fantástica. E um livro de história que é de Paulo Estevão, a história de São Paulo e São Estevão, né, da igreja, mas a gente fala Paulo Estevão, psicografia de Chico Xavier. Eu sempre digo, se o Chico Xavier não tivesse feito mais nada, só essa história, meus irmãos, que ele nos contou é maravilhosa. Quantos ensinamentos você colhe dali. É uma história totalmente transcendental, porque fala do encontro de dois grandes oradores, né? Tanto Paulo quanto Estevão eram dois grandes oradores, só que eles estavam em caminhos diversos, que Estevão se tornou cristão, todos nós sabemos da história, e que Paulo mandou apedrejá-lo porque ficou muito incomodado com as suas pregações a respeito do filho do carpinteiro, que era Jesus, e Paulo estava preservando, né, a fé dos seus ancestrais. Essa história é maravilhosa. Quantos ensinamentos ela nos traz. Então, ao contar uma história, a arte de contar a história é tirar um proveito enorme de ensinamentos da história que você está contando. Por mais simples que ela seja, por pequenina que ela seja, tem até uma história muito interessante que Roberto Chanachik, olha só como é que eu estou hoje, para pronunciar as palavras, Chanachik, uma coisa assim. Na próxima, enquanto eu vou falar essa palavra direito, porque eu não tinha programado falar dela aqui. Ele conta que existia um homem, um trabalhador, né, que vivia ele era um boia fria que levava. Hoje em dia ainda temos boia fria que leva o seu alimento para a hora do almoço, leva a sua marmita, né? E ele, todas as vezes ele abria a marmita dele e falava assim: ai meu Deus do céu, outra vez sanduíche de atum. Não tolero sanduíche de atum. E comia resmungando aquilo. Aí seus amigos ficaram impressionados com aquilo, né? Um dia um amigo falou com ele assim: olha aí, cara, por que você não pede a sua esposa para preparar um outro tipo de sanduíche? Pode ser de mortadela, de queijo, de carne, de frango. Tem tanto tipo de sanduíche que não seja de atum. Por que ela só prepara esse sanduíche de atum e você ficar resmungando assim? Aí ele disse assim: eu não tenho esposa, quem prepara sou eu. Olha essa história. O que nós aprendemos com essa história? É que a gente sempre repete as mesmas coisas porque a gente gosta de reclamar. Tem gente que adora reclamar, mas não faz nada para mudar. Então, desde os antigos hebreus com a Cabala, que os ensinamentos da Cabala é assim: não seja reativo, seja proativo, né? Faça alguma coisa. Na verdade, a história desse homem é a nossa história, a história de cada um de nós que está sempre reclamando, mas não faz nada para mudar. Então, nós estamos numa oportunidade mágica da gente mudar. Vamos desenvolver a arte de viver. No final das contas, o nosso programa vai servir para isso. Nós vamos falar de muitos tipos de arte, mas nos fundamentando na arte do bem viver.
Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. E não se esqueçam de participar do nosso programa. Eu preciso da sua colaboração generosa, tá bom? Vamos contar muitas histórias e não vamos cometer os erros que eu cometi aqui hoje, falando palavras que não sabe nem pronunciar. E o nome do Roberto Chiniachik, agora saiu. Roberto Chiniachik. Chiniachik, eu acho que é isso. Mas vocês confiram aí para mim, tá? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.